faço questão de ser uma das primeiras a usar da palavra nessa sessão para denunciar ao Brasil, com profunda indignação, a pauta desta tarde, quando volta a cena política do Brasil para a vergonha desta Câmara dos Deputados e das instituições, o projeto que modifica a dosimetria, encomendado para assegurar a redução da pena de golpistas, fascínoras, aqueles a quem faltou ética, respeito e que buscaram rasgar a Constituição e promover no Brasil um período ditatorial. Aqueles que armaram uma bomba ao lado do aeroporto, aqueles que produziram o dissenso e que invadiram os espaços dos poderes, aqueles que orquestraram o punhal verde-amarelo e armaram o assassinato do presidente Lula, do vice, condenados como Jair Bolsonaro e altas autoridades, altas patentes das forças militares, e a falta de vergonha, a falta de altivez deste parlamento e do comando dessa casa traz à pauta não o que é de interesse do Brasil, mas o que é de interesse de uma máfia que deve ser enfrentada. Traz a situação de Glauber e não dos foragidos deputados. Que vergonha! Com a palavra a deputada Jandira Fegali. Obrigada, presidenta. Eu subo a essa tribuna hoje absolutamente indignada. Indignada, chocada, transtornada por ver como este parlamento consegue, com a pauta que estruturou para esse dia de hoje, esse dia 10 de dezembro de 2025, a uma semana do recesso, tentar golpear tudo aquilo que a sociedade brasileira construiu pela democracia brasileira. O processo histórico brasileiro é de várias tentativas de golpe, uma atrás da outra, e sempre pela mesma linhagem de militares de alta patente nesse país. Um deles deu certo, e foram 21 anos de barbárie, de tortura, de assassinatos, mortes de jovens, morte no Araguaia, morte nas cidades, morte no campo. Essa é a história do Brasil. E nós, pela primeira vez, o Estado brasileiro responde com robustez, com altivez a uma tentativa de golpe, após um processo que garantiu o contraditório, direito de defesa, investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito, investigação pela Polícia Federal, investigação pela Procuradoria-Geral da República, pelo Supremo Tribunal Federal, num processo absolutamente qualificado, transparente, e condenou o criminoso Jair Bolsonaro, condenou esses militares criminosos de alta patente e vai continuar condenando todos que participaram da tentativa de golpear a democracia. Não usem os que estão na papuda hoje, porque esses só não saíram porque não quiseram, porque não fizeram acordo com o Supremo Tribunal Federal como os outros. Não é verdade que esse projeto de verdadeira anistia, sob o cutelo de dosimetria coisa nenhuma, isso é uma anistia verdadeiramente colocada nesse plenário para tentar salvar esses criminosos. E eu aqui particularmente, em nome do Partido Comunista do Brasil, nós nos sentimos desrespeitados, porque foi a força política no Brasil que mais perdeu lideranças, na luta por democracia e liberdade. E agora que nós temos uma resposta aberta, contundente, a esses criminosos que tentam golpear a democracia, que tentaram assassinar o presidente da República, o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes, desrespeitam o judiciário, que constitucionalmente atuou corretamente, desrespeitam a democracia brasileira e o povo brasileiro. O apelo que eu faço aqui é que vocês ganhem as ruas, povo brasileiro, para impedir que isso saia do outro lado no Senado Federal. Indignação, Benedita, revolta e, acima de tudo, afirmando a democracia brasileira contra essa pauta vergonhosa que o senhor Hugo Mota propõe ao Colégio de Líderes, que uma parte topa e traz para esse plenário. Eu fico perguntando, aonde o senhor Hugo Mota quer levar o parlamento brasileiro? Para que lado? Para que visibilidade na sociedade brasileira? Para que tipo de respeito, de credibilidade? É nenhuma.
O senhor está jogando essa Câmara na lama. E é assim que, infelizmente, o povo brasileiro vai enxergar. Muito obrigada, presidente. Estudei a história do Brasil e vi que ela é marcada por intervencionismo, por golpes, por espasmos de democracia num contínuo autoritário, na República Velha, no Estado Novo, no golpe que gerou a ditadura empresarial militar de 64 e até os nossos dias com a recente tentativa de golpe. Portanto, essa dosimetria é o nome disfarçado de uma anistia, que nesse caso, sem o reconhecimento da falta, sem uma grande concertação nacional, sem discussão, sem debate, e logo em cima da condenação justíssima pelo Supremo, ela é um aval, um salvo-conduto ao golpismo. Por isso, vamos nos opor a esse golpe. Essa extrema-direita tem, não é um prisioneiro, não. São vários prisioneiros para chamar de seus prisioneiros golpistas, planejar assassinato do presidente Lula, do Alexandre Moraes, assassinato do vice-presidente Alckmin, e vão dizer que são inocentes, e roubaram também. Roubaram. Foram cúmplices de mais de 700 mil mortes. Cada ministério que tinham era para negar a política, seja da saúde, da educação, do meio ambiente. Golpistas, lugar é na prisão. É um absurdo sermos surpreendidos com a pauta agora da anistia. Pautar neste 9 de dezembro a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. É um absurdo, é um desrespeito do presidente dessa casa para com a nação brasileira. Não é só aqui com a Câmara, não, com todos. Por isso que é importante você acompanhar a votação nesse dia de hoje. Qual o deputado votado no seu município que está votando, que vai apoiar aqui os que patrocinaram o golpe, que financiaram o golpe, que elaboraram a minuta do golpe. É um desrespeito enorme a todos nós parlamentares, mas a todas as brasileiras e brasileiros ser surpreendidos com esta pauta. A Vossa Excelência, que é um deputado combativo, exemplar aqui para todos nós, que tem uma história de luta e coerência política, o que é importante. E nunca baixou a cabeça para fazer os enfrentamentos necessários e importantes que seu mandato julgava conveniente fazer naquele momento. Por isso tem todo o nosso apoio. Qualquer tentativa de cercear e tirar seu mandato, sem dúvida alguma, é mais um atentado à democracia e à voz do povo que te elegeu. Por isso estamos juntos aí nessa batalha, conte conosco. Não dá para a gente permitir no parlamento tal agressão, sendo que coisas mais graves aqui ocorreram. Por exemplo, ocupar e usurpar essa cadeira de presidente que Vossa Excelência hoje está sentado, do presidente da casa, impedindo que a sessão continuasse. Ali um atentado direto a todo o parlamento. E foi articulado. E essas pessoas estão impunes, brincando por aí. Quero aqui, rapidamente, eu anotei algumas coisas no discurso que eu queria fazer. Nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil, sem dúvida alguma. E é importante ressaltar isso pelo bem da democracia brasileira. Pela primeira vez na história, generais, pessoas de farda, presidente da República, ex-presidente, está condenado por uma tentativa de golpe no nosso país. Foram julgados, se defenderam, foram condenados e estão presos. E novas prisões ainda virão, porque tem a turma da trama que tentou matar o presidente da República. E olha só, senhoras e senhores, nesse 9 de dezembro, quero fazer um paralelo no que aconteceu na Argentina 40 anos atrás, em 1985. Ali, a Argentina, que também sofreu um grande golpe, assim como outros países da América Latina, que nós vivemos 21 anos de golpe no país, o judiciário julgou os generais e colocaram na cadeia, dando um exemplo mundo afora, que seguiram o exemplo da Argentina de terem julgamentos daqueles que torturaram, mataram, perseguiram, implementaram um sistema autoritário de governo em seu país. Isso ocorreu na Argentina. E ali, o caso da Argentina virou referência. E nós hoje aqui no país podemos fazer algo oposto. Mas quero ainda, e aqui lendo um trecho da ação do procurador argentino,
A não ser que a consciência moral dos argentinos seja rebaixada a níveis tribais, ninguém pode admitir que o sequestro, a tortura e o assassinato constituem fatos políticos ou contingências do combate. Agora que o povo argentino recuperou o governo, presidente, peço mais um tempo, Vossa Excelência, por favor, mais um minuto, e o controle das suas instituições, eu assumo a responsabilidade de declarar em seu nome que o sadismo não é uma ideologia política, nem uma estratégia bélica, mas sim uma perversão moral. E assim diz o procurador argentino. E parafaseio também o filme argentino, Argentina 1985. Senhores deputados, deputados bolsonaristas, a justiça tem que ser feita. Nós não podemos ter impunidade como alguns querem. E hoje, onde o ex-presidente está preso, alguns generais querem dar mais um golpe aqui nessa casa. Não só caçando eventualmente o mandato do Glauber, mas aprovando anistia aos golpistas, em nome de um projeto político do governador de São Paulo, que não tem coragem de enfrentá-lo de peito aberto, mas articula aqui a anistia. Presidente, diante de uma chantagem feita pelo presidiário Bolsonaro e seu filho Flávio, que disse claramente: eu tenho um preço à minha candidatura. Isso é brincar com o nosso povo. No ano onde o Brasil é homenageado pelo Oscar, pelo filme Ainda Estou Aqui, e é indicado no Globo de Ouro pelo agente secreto, essa casa votar anistia é mais um tapa na cara, é mais uma violência contra o nosso povo. Não podemos anistia jamais.